Oi, tudo bem? Como eu havia prometido, hoje o nosso foco é em relações humanas, tá bom? A gente vai falar de relações humanas, que é uma ciência e arte da boa convivência, ciência e arte, tá bom? Nós iremos fazer várias abordagens, por exemplo, sobre a questão da autoestima, né, que é a opinião, o sentimento que temos por nós mesmos. Nós iremos falar sobre inteligências múltiplas, é muito interessante. Pirâmide de Maslow, né? Um breve resumo, a pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades de Maslow, uma pirâmide escalonada, onde o Maslow fala, olha, aquilo que você pode ser, você deve ser. E ele trabalha que dentro desta pirâmide, que começa com as necessidades fisiológicas, né, como o descanso, sono, alimentação, o sexo também, olha só que interessante o descanso, né? E em seguida a necessidade de segurança, né? Nós precisamos de uma casa, nós precisamos de um emprego. Suprindo essas necessidades, a gente vai para o degrau da pertença. É muito importante isso nos nossos relacionamentos de trabalho, relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos na igreja, é o sentimento de pertença, também de estima. Nós precisamos de ser reconhecidos, sim. Todo bom gestor sabe disso, né? Que as pessoas, além da remuneração financeira, ela precisa também, para a sua estima, ela precisa ser reconhecida, né? Lacan fala muito sobre essa relação especular. Nós nos identificamos também com o conceito que as pessoas fazem da gente. Claro que ninguém tem que viver com essa preocupação em mente, mas sim para que a gente possa fazer a nossa autoanálise, né? Sobre a questão de aceitação, de reparos, tá bom? E claro, o grau de autorrealização, que é muito bacana, né? Mas dentro dessa escala da pirâmide, né, algumas pessoas, por exemplo, endinheiradas, leva a gente a acreditar ali, por exemplo, em autorrealização, e dinheiro não tem nada a ver com autorrealização, né? A autorrealização é quando nós passamos por todas essas etapas de maneira salutar, de maneira saudável. Claro, gente, que aqui é só um breve apanhado, a gente vai ter tempo nas aulas presenciais de falar melhor sobre isso, tá? Assim como as inteligências múltiplas, isso é muito importante. Durante muito tempo, a gente reputava como inteligência a inteligência matemática, né? Inteligência lógica, os testes de quantitativo intelectual. Hoje ficou muito claro talvez a principal de todas, né? A inteligência emocional. É essa inteligência que é a soma das nossas inteligências interpessoais e intrapessoais. Como você lida com o meio em que você vive e como você lida com você mesmo, tá bom? Na nossa aula presencial nós vamos citar alguns exemplos de pessoas, por exemplo, que tinham uma inteligência interpessoal boa, mas intrapessoal ruim, né? A gente poderia citar aqui o astro da música pop, o Michael Jackson, por exemplo, né? E tantos outros, tá? É muito comum isso no meio artístico, viu? A questão da inteligência emocional. E existem tantas inteligências, né, que você com certeza vai se identificar com alguma delas. Por exemplo, a inteligência musical, né, pessoas que têm uma facilidade melódica, harmônica, muito interessante. Pessoas que têm a inteligência linguística verbal, por exemplo, professores, advogados, pregadores, né, jornalistas. Inteligência lógico-matemática, essa facilidade com cálculos e números. Eu havia dito da inteligência espacial, por exemplo, imagina um pedreiro, né? Uma profissão tão importante. O pedreiro ele tem que ter uma inteligência espacial para dimensionar o espaço em que ele vai trabalhar. Todo pedreiro ele tem inteligência matemática e tem inteligência espacial, né? Inteligência sinestésica corporal, por exemplo, né? Desde um jogador de futebol a um bailarino, né? Aquela pessoa que expressa a inteligência dela através do corpo. Muita coisa interessante, né? Dentro das inteligências múltiplas. E nós iremos falar de todas elas, tá? Frisando mais uma vez aqui, ressaltando que nós precisamos desenvolver a inteligência emocional e todas as inteligências. Por exemplo, inteligência musical. Você tem inteligência musical? Professor, eu não levo o menor jeito para a música. Algumas pessoas têm uma facilidade muito maior, mas isso não quer dizer que você não possa adquirir a inteligência musical através de esforço, de disciplina,
de muita paixão pela música, né, você pode se tornar um músico sim. O que é bacana das inteligências múltiplas é isso, né? O desejar, o querer, né, estando firme e arraigado em você. Se você é uma pessoa que tem essa autodisciplina, se você é uma pessoa determinada, você pode desenvolver qualquer inteligência múltipla, tá bom? Dentro deste nosso conteúdo, não, a gente está tão acostumado com a sala de aula, né, que a gente vai falar em conteúdo, mas dentro deste nosso objeto de estudo de relações humanas, tem muita, mas muita coisa interessante que a gente vai ver lá na plataforma, na aula presencial, que eu já estou aqui ansioso para que a gente esteja junto para reeditar mais uma aula presencial. E claro, na vida, né? A gente vai encontrar pessoas o tempo inteiro, a gente vive dentro das relações humanas. E isso faz toda a diferença na sua vida profissional, na sua vida pessoal, e é muito bacana. Até lá, um beijo no coração.